Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos e a novela Marcos Leonardo ainda se arrasta, tem até meia-noite hoje, né? E a gente vai dar uma olhadinha aqui no que o pessoal da Jovem Pan andou falando aqui sobre essa contratação. Mauro César, Pilhado e Vampeta andaram comentando sobre. E a gente vai dar uma olhadinha aqui então para ver o que eles andaram falando aqui. Vamos lá. E claro que a gente vai falar do Marcos Leonardo, né? Hoje é uma expectativa gigante para saber se o São Paulo vai ou não conseguir fechar com o jogador a tempo. O Marcos Leonardo quer jogar no Brasil. O São Paulo quer muito o empréstimo até o fim do ano. Mas eu já dizia aqui no YouTube e agora também para a rádio que o São Paulo está percebendo nos bastidores que o Al Hilal está enrolando. E por que o Al Hilal enrolaria? Para não dar tempo do São Paulo fechar com o Marcos Leonardo. Velho Vamp falou com pessoas muito próximas ao jogador que garantiram: Marcos Leonardo quer jogar no Brasil. Marcos Leonardo tá no Brasil, tá nesse período agora. E aí, vamos ver se vai dar tempo do São Paulo fechar com o Marcos Leonardo, que abriria a mão de muito dinheiro, hein? A gente vai passar todas as informações aqui. O Marcos Leonardo abriria a mão de 4 meses de salário. E 4 meses de salário, meu amigo, lá na Arábia, do Marcos Leonardo, deve dar cerca de 10 milhões de reais. E também aceitaria receber menos, né, um valor menor por mês do que recebe no Al Hilal para jogar até o fim do ano no São Paulo. Qual o objetivo? É ganhar vaga na seleção brasileira e ter chances na Copa do Mundo de 2026. Eu já dou uma boa tarde aqui para Marcos André, meu grande amigo, Flávio Prado, Mauro César Pereira de volta. E Mauro, já voltando aí, né, para falar de um jogador que tem tudo para ser uma grande estrela no futebol brasileiro, tava jogando muito no Al Hilal. E outra, Mauro, eu não entendo o Al Hilal, né? Porque o Marcos Leonardo hoje é um dos principais jogadores lá, pelo menos foi na Copa do Mundo de Clubes. E não seria usado ali entre os 8 estrangeiros. É estranho, na sua opinião, ou não? Deve se reforçar com algum super atacante. E outra, se o São Paulo conseguir, muda o patamar do São Paulo, principalmente para Libertadores, Mauro? Eu tenho várias opiniões sobre esse negócio de São Paulo e essas informações que chegam, né? Porque são sempre informações assim, que eu acho muito curiosas. Vamos lá. Primeira coisa da história do São Paulo e com esse jogador. Jogador que vai jogar de graça, que vai abrir mão de salário. Por que o Oscar não abriu mão de salário? Não é São Paulino? O Lucas, o São Paulo, o amigo meu estava lembrando disso. Sabe que me lembra São Paulo hoje? O Thiago, você vai lembrar. Do Flamengo dos anos 2000 e pouco. Sempre essa coisa, fulano quer voltar porque é rubro-negro. Não, e o time tava na merda, não tinha dinheiro, não contratava ninguém, não tinha condição. Quando contratava, não conseguia pagar. Ó, o Vampeta aqui do meu lado. Era aquele rolo todo. Então, é isso. Parece o Flamengo daquela época. O Vamp também deve ter ouvido isso daquela época. Não, fulano é rubro-negro, quer jogar no Flamengo. Então fica essa história e tal. Ok, não duvido que o menino seja São Paulino, o pai dele também, não se trata disso. Mas, cara, estamos falando de muito dinheiro. Eles contrataram o Darwin Nunes, né? Do Liverpool, uruguaio. Que para mim é menos jogador que o Marcos Leonardo. Perde gol a beça. Mas é mais conhecido, né? O jogador do campeão inglês. Estrela internacional, né? Lá você tem um projeto eu chamo de sport washing, que é usar o futebol, o esporte, para mudar a imagem do país. E usar jogadores conhecidos faz parte da estratégia do Estado, né? Não só do Al Hilal. Então isso talvez explique o jogador tecnicamente bem ficar de fora. Alguns sites sauditas, hoje cedo, informavam que ele seria inscrito na Copa da Ásia, né? Ele e o Renan Lodge. Ou seja, não seriam jogadores no campeonato, jogariam em outra competição. Outra coisa que eu não entendo é se o Al Hilal está enrolando. Não tem que enrolar nada, o jogador é dele. Ele não precisa enrolar ninguém. É só falar, não cedo e acabou. Ah, mas não vai jogar aqui? É um direito meu. Ah, o jogador pode entrar na FIFA porque não foi inscrito? Não pode. Fosse assim, o Pablo podia entrar contra o Flamengo agora, que ele não está inscrito em nada. Tá lá. O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, está treinando isoladamente. Tá lá, ele poderia entrar na FIFA para poder recorrer a alguma coisa, mas tá ganhando o salário dele, tá lá, tá recebendo em dia. Você não pode processar um clube porque não te inscreveu no campeonato. Digamos que você tem 40 jogadores. Você pode inscrever na Libertadores, sei lá, 30, 50, não sei, 35, vai, um número menor. Agora tem um número maior que eles ampliaram, desde a pandemia ampliaram. Mas acontecia que no Brasil, na América do Sul inteira, na Libertadores você tinha um número fixo, eram 20 e poucos jogadores, tanto que a numeração fixa já era usada na Libertadores antes de usar a numeração fixa nas demais competições.
E você não inscrevia todo mundo, que tinha jogador que ficava de fora. Tem jogador que fica fora do banco. É normal, isso faz parte. O fato de ter um contrato não obriga o clube a te inscrever numa competição. Você vai estar inscrito dependendo da situação, de uma série de questões. Então, assim, quem decide é o Al Hilal, gente. Não adianta ficar alimentando uma coisa na cabeça do torcedor. Se São Paulo conseguir a contratação, vai ser porque o Al Hilal liberou. O Al Hilal não precisa enrolar ninguém. O jogador é dele. Está sob contrato. Imagino que lá não atrasa salário, né? E o salário é muito bom, o jogador vai ganhar menos e tudo. O único jogador no Brasil que eu me lembro que voltou para ganhar um salário simbólico foi o Juninho Pernambucano no Vasco. E nós tivemos 2 exemplos no São Paulo recentes. O Lucas. Lucas veio emprestado. Jogou até o final daquele ano, ajudou na Copa do Brasil, foi campeão e tal. O Lucas vai jogar nos Estados Unidos. É o que falavam. Não foi ele que falou, não lembro dele falando, mas é o que mais se comentava. Né? Setoristas do São Paulo. Não, vai jogar nos Estados Unidos. Pelo jeito não veio nenhuma proposta interessante, que ele continuou por aqui. O Lucas aceitou jogar no São Paulo por um salário simbólico? Não, é um direito que ele tem também. Ele quis um salário de mercado. O Oscar veio da China. O Oscar ganhou muito dinheiro na China, todo mundo sabe disso. Tinha um dos maiores salários do futebol mundial. Ele veio para o São Paulo ganhar pouco? Não, ele veio ganhar muito e o patrocinador paga a metade. Só que o patrocinador tem um contrato, um compromisso por 2 anos. E o contrato do jogador é por 3 anos. O último ano de contrato, se o patrocinador não estiver mais, ou não quiser mais pagar, sei lá, o São Paulo assume sozinho. Então, o que eu vejo nisso tudo, é aí que eu quero chegar, é que o São Paulo vendeu para o torcedor uma ideia do FIDIC, que é um fundo de investimento que visa arrecadar fundos para eliminar a dívida de curto prazo, a dívida bancária, que faz sangrar dos cofres tricolores muito dinheiro a cada ano. Eu fiz um texto do ano passado no meu blog, entrevistei pessoas do São Paulo sobre esse projeto, foi em novembro do ano passado, e o número que me deram, eu fiz a conversão, o que o São Paulo, em 2023, pagou de juros bancários, pagava o Pedro, que custou ao Flamengo 14 milhões de euros. Então, em 2023, Vampeta, o São Paulo perdeu um Pedro pagando juro para banco, juro bancário. Então, a ideia é estancar isso para começar a mudar o rumo do clube. Você não muda o rumo do clube tendo Oscar, Lucas e muito menos o Marcos Leonardo. A não ser que ele venha jogar de graça por caridade, como foi o Juninho Pernambucano, por paixão pelo Vasco da Gama. Se ele fizer isso de fato, aí pode ser. Mas eu só acredito vendo nessas coisas. Estou muito velho para ficar acreditando nessas historinhas. O jogador vai jogar de graça, o outro ama o clube, porque a gente não vê isso. E no São Paulo temos 2 exemplos. Caras formados no São Paulo, que foram para o exterior, fizeram sucesso, fizeram lá seu pé de meia, muito merecido e tudo mais, mas que só voltaram para cá acertando contratos de mercado. E com razão, né, mano? Não, com razão, não são obrigados a fazer o contrário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa história que o jogador vai jogar de... Isso na Argentina até tem alguns casos. No Brasil é muito raro. Se alguém lembrar de mais alguém, cite. Eu só me lembro do Juninho Pernambucano, que ganhava salário simbólico lá no Vasco da Gama. Na Argentina tem o Milito, né? O Milito ganhava 15 mil reais equivalentes quando ele voltou para o Racing, agora é presidente do clube. Teve um grupo de jogadores também do News Old Boys, quando o News foi semifinalista contra o Atlético em 2013, que eles também chegaram lá jogando. Todos voltaram da Europa, ganhando menos, querendo resgatar o clube. É mais ou menos assim, ó, o cara quer devolver ao clube o que o clube deu a ele. O clube me formou, me deu os primeiros passos, eu almocei aqui, jantei aqui, dormi aqui, trataram dos meus dentes, cuidaram da minha educação, né? Que o clube prepara o garoto na base e faz isso tudo. O São Paulo faz isso tudo com muitos meninos, como outros clubes fazem também. E agora eu quero retribuir. O cara volta e fala, não, quanto pode pagar? Tanto, eu assino. Eu quero vestir a camisa de novo, quero ajudar o clube. Não preciso mais dessa grana toda. Eu já estou bem, eu estou rico já estou resolvido a minha vida. No Brasil não é assim, e não é errado. O jogador tem o direito de cobrar o que ele vale. Profissional, qualquer profissional cobra, se ele puder, aquilo que ele acha que vale. Né? Agora, eu acho muito confusa a história de um clube que não revela números do FIDIC. O presidente não dá entrevista sobre o assunto, não fala, vem cá, por que não apresenta? Já reduzimos a dívida, conseguimos tal resultado. Ninguém fala. Hoje mesmo eu falei com a pessoa de São Paulo e pedi para novamente entrevistar alguém da assessoria, entrevistar a pessoa que me deu a entrevista no passado sobre o FIDIC, que estava à frente do projeto. Está de férias, quando voltar a gente conversa. Beleza, espera voltar de férias. Porque eu estou curioso para entender. E acho que muito pouca gente que cobre o São Paulo, inclusive, fala desse assunto. Venderam para a torcida do São Paulo a ideia que o São Paulo ia resgatar e tal. A política do clube é totalmente diferente. O São Paulo... Gente, é impossível você querer contratar jogador caro, ter jogador de milhões, salário de milhões no seu elenco, brigar por título da Libertadores e você consertar as finanças. São coisas incompatíveis. É como o cara que está devendo cartão de crédito, está devendo condomínio, devendo cheque especial, agiota, açougue. Aí o cara, de repente, fala, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Mas vamos lá, porque lá tem a casa do fulano que não paga aluguel, mas você paga comida, paga bebida, paga passagem. Não é assim. Não é assim. Mesmo que você tenha algum facilitador, o clube não vai cobrar, mas você paga salário, vai pagar comissão. Enfim,
Eu acho isso muito impressionante, como pouco se fala sobre isso e como se vende muito facilmente para uma grande torcida a ideia que vai trazer um grande jogador e tem mais. Hoje você tem uma briga política dentro do São Paulo. Tem um presidente, tem um diretor de futebol, quem vai ser o próximo presidente, tem todo um rolo também no meio disso tudo aí. Eu acho que isso tudo fica num grande caldeirão. Vamos ver. Complicado, né, rapaziada? Isso aí, bem complicadíssimo demais essa situação. Acaba quebrando o time, né? Pegar o exemplo aí é a questão do Corinthians, né, cara? Cheio de jogador e caralhada ali, Memphis Depay, mas fica sofrendo transfer ban aí, depois quebra, cai pra segunda divisão e é foda, né? Mas vamos esperar aí, porque tem até meia-noite hoje, né? Fortes declarações aí do Paulo César, como sempre. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa contratação, se vir é uma boa pro São Paulo, ou vai ser mais um tiro no pé aí, por questão de salário, ficar devendo, essas coisas aí. Diga aí nos comentários pra gente, valeu? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo, valeu!